Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nesta videoaula eu vou falar sobre a linguagem de montagem para a arquitetura RISC-V 32i, que contém as instruções da arquitetura 32 bits RISC-V. Bom, antes da gente iniciar, uma breve recapitulação sobre geração de código de aplicações nativas, né? Então a gente tem programas que são... a gente tem o código-fonte, né, em linguagem de alto nível. Nesse caso aqui a gente tem um programa escrito em C, que tem dois arquivos, né, main.c e func.c. Lembrando que programas em linguagem de alto nível eles são codificados de forma textual e tem diversas abstrações, como funções, laços, variáveis e afins. A gente usa o compilador para traduzir esses programas para programas em linguagem de máquina, ou perdão, em linguagem de montagem, né? Nem sempre a gente traduz o código para a linguagem de montagem, às vezes o próprio programador produz um código em linguagem de montagem. O código de linguagem de montagem é um código também que é representado de forma textual, né, num arquivo texto. No entanto, ele é um código muito mais simples e ele contém elementos mais próximos à arquitetura. Então ele tem rótulos que representam endereços, né, ou posições do programa, tem instruções que são muito próximas às instruções, a semântica, né, das instruções do computador. Tá? Então, por exemplo, aqui tem a instrução mul A0 A0 A1, né, e ela é uma instrução que multiplica valores de dois registradores e grava o resultado no terceiro registrador. E, bom, esses são arquivos texto, a CPU não entende programa em linguagem de montagem, né? A gente tem que converter isso aqui para programa em linguagem de máquina, né? Que contém a codificação, né? Contém instruções que a CPU entende. A gente faz isso com o montador então traduz as instruções de montagem para instruções de máquina, né? A gente está produzindo múltiplos arquivos objetos, cada um deles tem um pedaço do arquivo, por fim a gente liga tudo isso, né? Produz um arquivo executável que contém o código de todos os arquivos objetos num único arquivo, né, usando o ligador. Né? O ligador faz um pouco mais do que isso, como a gente viu na outra videoaula sobre arquivos executáveis, objetos e programas em linguagem de montagem. Bom, o montador então é a ferramenta que converte o programa em linguagem de montagem para a linguagem de máquina, né? Em inglês a gente chama de assembler. E linguagem de montagem é a linguagem simbólica, que é textual, tá bom? Em inglês a gente chama de assembly language, tá? Muito bem. Então na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a sintaxe da linguagem de montagem. Aí dentro da sintaxe a gente vai falar sobre como que comentários são representados, o que são instruções de montagem, qual que é a cara dessas instruções. A gente vai falar sobre valores imediatos e símbolos, né? Sobre rótulos, e a gente vai ver o conceito do contador de localização. Esse é um conceito importante para a gente entender o comportamento de algumas diretivas, e a gente vai falar sobre as diretivas de montagem. Então, inicialmente, vamos falar sobre a sintaxe da linguagem de montagem. Então, programas em linguagem de montagem possuem rótulos, instruções de montagem, diretivas de montagem e comentários. É bem simples. É um desses quatro elementos aqui. Tá? Então, comentários no código, tá? Eles são descartados pelo montador. O montador ele tem um pré-processador que inicialmente ele analisa o arquivo de entrada, que é um arquivo texto, e ele descarta tudo que é comentário. Tá? Então, comentários, por exemplo, podem ser feitos usando um caractere cerquilha, no caso do RISC-V. Tá? Tudo que vem depois do caractere cerquilha até o fim da linha é comentário. Como eu falei, o pré-processador descarta isso. Rótulos são anotações de lugar ou endereços, né? Eles são declarados no programa dessa forma, é um nome seguido com o caractere dois pontos. Instruções de montagem são as instruções do programa, né? Então, por exemplo, a gente pode ter a instrução add A0 A1 A2, ou BLE A1 A2, né? E um nome de um símbolo, e assim por diante. E as diretivas de montagem são comandos que a gente dá para o montador fazer algo para a gente. Né? Então, por exemplo, a diretiva .word, eu estou dizendo para o montador, coloca esse valor aí, né, codifica ele em 4 bytes e coloca ele no programa. Né? A diretiva .byte está dizendo, olha, codifica esse valor aí, ó, o 0xz com 8 bits, né, com 1 byte, e coloca ele no programa. A diretiva .section, né, .data está dizendo para o montador, olha, a partir de agora, tudo que você for colocar no programa, coloca dentro da seção .data. Bom, o montador da GNU, que é o que a gente vai usar aqui,
ele usa um pré-processador para remover os comentários e espaços em branco extra. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um programa em linguagem de montagem, que a primeira linha tem um comentário, né, main function, a segunda linha a gente tem um rótulo, depois a gente tem espaço, espaço, li, espaço, 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 a 0, vírgula, né, 0, assim por diante. E aqui nessa linha a gente tem dois espaços, né, uma sequência de 3 caracteres que representam uma instrução, depois um espaço e um comentário até o final da linha. O pré-processador limpa tudo isso, ele remove os espaços, perdão, ele remove os comentários e ele remove espaços extras, né, como o que a gente observa aqui e aqui, tá? E aí ele produz um código limpo assim. Muito bem. Uma vez que a gente rodou o pré-processador, bom, a gente não tem mais comentários, então a sintaxe do nosso programa ela fica mais simples. Ela tem rótulos, instruções de montagem e diretivas de montagem. Tá? E a sintaxe pode ser resumida com a seguinte expressão regular. Um programa é conjunto de linhas. Conjunto de linhas é uma linha e, opcionalmente, né, o caractere /n e mais linhas. Tá? O que significa isso aqui? Essas duas primeiras partes, as duas primeiras linhas da minha expressão regular está dizendo que um programa é literalmente uma sequência de linhas separadas pelo caractere /n. Tá? Cada linha pode ser, supondo aqui, né, que o label representa um rótulo, instruction representa uma instrução de montagem e directive representa uma diretiva de montagem, a linha ela pode ter o seguinte formato, ela pode ter um rótulo, né, como está entre colchetes, isso aqui é opcional, tá, seguido de uma instrução. Então, como o label é opcional, você pode ter só uma instrução. Como a instrução é opcional, você pode ter só um label. Como os dois são opcionais, você pode ter uma linha vazia. Tá? Ou um rótulo opcional seguido de uma diretiva opcional. Tá? Eu posso ter dois labels, né, ou dois rótulos na mesma linha? Não, isso é errado. Posso ter duas instruções? Também é errado. Posso ter uma instrução e uma diretiva na mesma linha? Não, isso não está representado por essa sintaxe. Então, exemplos de linhas válidas e inválidas. Tá? Eu posso ter uma única instrução, um rótulo seguido de uma diretiva, né? Aqui tem um comentário que já foi descartado pelo pré-processador. Posso ter um rótulo, uma diretiva sozinha, né? Comentário sozinho, linha em branco. Eu posso ter um rótulo seguido de uma instrução. Tá? O que é uma linha inválida? Bom, se eu tentar colocar dois rótulos na mesma linha, ele vai reclamar. Se eu tentar colocar uma instrução e depois um rótulo, também isso é inválido, o montador vai reclamar. Duas diretivas na mesma linha, ou uma instrução e um rótulo, mas o rótulo depois da instrução, né? Então o rótulo tem que vir antes da instrução ou antes da diretiva, se a gente tiver o rótulo combinado com um dos outros dois elementos, tá? E aí nesse caso aqui a gente tem duas instruções na mesma linha, então isso é inválido. Então a sintaxe, como vocês podem ver aqui, é muito simples, tá? Uma sequência de linhas e cada linha pode ter um rótulo opcional e uma instrução opcional, ou um rótulo opcional e uma diretiva opcional. Bom, como comentários são definidos, né? Então, no caso do montador da GNU, os comentários são anotações de código e que eles são descartados pelo processador do montador, e tem dois tipos de comentários, o comentário de linha e os comentários que são multilinha. O comentário de linha, que é muito comum quando a gente está escrevendo um programa de linguagem de montagem, ele é delimitado por um caractere de comentário de linha, tá? Esse caractere pode variar de linguagem de montagem para linguagem de montagem. No caso do montador da GNU para a arquitetura RISC-V 32i é o caractere cerquilha, tá? Conhecido por alguns aí também como hashtag. Tudo entre a primeira ocorrência do cerquilha e o fim da linha é considerado comentário. Tá? Uma linha pode conter múltiplas ocorrências do cerquilha. O primeiro que delimita o início do comentário. Então, por exemplo, tá? E aqui eu destaquei tudo que é comentário em vermelho. Nessa linha a gente tem uma instrução, e aí a gente encontra o caractere cerquilha, tudo que vem até o final da linha é comentário. Nessa linha a gente tem só um comentário, né? A primeira ocorrência do cerquilha é essa primeira, então daqui para frente, até o final da linha tudo é comentário. Tá? Aqui não tem comentário, e aqui a gente tem uma linha inteira que é um comentário também, né? Lembrando que o comentário se inicia na primeira ocorrência do caractere cerquilha. Tá? Bom, os montadores da GNU também permitem comentários multilinha, eles são delimitados pelos pares de texto barra asterisco e asterisco barra. Tá? Isso é similar a comentários na linguagem C,
né? Então, exemplos de comentários, né, multilínea, tá? Eles estão destacados em vermelho. Esse primeiro exemplo aqui em particular, ele não está ocupando múltiplas linhas, tá? Mas eu posso colocar um comentário usando barra asterisco, asterisco barra, ocupando uma linha só, tá? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho um comentário multilínea. Então eu inicio o meu comentário com barra asterisco, eu posso escrever texto, quantas informações eu quiser, posso quebrar linhas até eu encontrar o meu asterisco barra, tá? Então tudo isso aqui é considerado comentário. Bom, é assim que a gente realiza comentários, então, em linguagem de montagem, né, do RISC-V, usando o compilador da GNU, o montador da GNU. Então, vou falar um pouquinho sobre as instruções de montagem agora. Tá? Uma coisa que é importante a gente comentar aqui é que a linguagem de montagem ela depende muito da arquitetura-alvo. Né? Então, se eu estou compilando, estou montando código para o RISC-V ou para o x86, a linguagem vai ser diferente. No entanto, tem vários elementos da linguagem, como rótulos ou mesmo comentários e diretivas, que são equivalentes ou são parecidos entre diferentes linguagens de montagem. Tá? Que geralmente é bem diferente mesmo são as instruções de montagem, que são instruções que são comandos, né, para o montador para ele produzir uma instrução da arquitetura-alvo. E geralmente, para cada instrução da arquitetura-alvo, a gente tem uma instrução de montagem que é bem parecida com ela, se não for exatamente equivalente a ela. Então, instruções de montagem são as instruções do programa. São codificadas como texto, tá? Porque um programa, linguagem de montagem, ele é um programa codificado de forma textual. Instruções de montagem são traduzidas para instruções de máquinas pelo montador. Então, aqui a gente tem uma instrução de montagem, né? É a instrução sub, espaço A1, vírgula, espaço A2, vírgula, espaço A3. Neste caso aqui, ela é codificada como texto. Então, é uma instrução que ocupa 14 bytes, um byte para cada letra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bytes, tá? O montador vai converter isso para uma instrução em linguagem de máquina, que é codificada, no caso do RISC-V, com 4 bytes, né? Ou 32 bits. Então, essa aqui é a sequência de bytes, dos valores dos bytes, tá? 40, D6, 05, B3. Lembrando que quando a gente está mostrando o valor de bytes, é comum a gente usar codificação hexadecimal, porque a gente consegue fazer isso com exatamente 2 dígitos, tá? Então aqui o dígito 4 e o dígito 0 são valores hexadecimais. Instruções de montagem são traduzidas para instruções de máquina pelo montador, como eu disse, né? E geralmente uma instrução de montagem é traduzida para uma instrução de máquina. Tá? Esse é o caso mais comum. No entanto, a linguagem de montagem ela pode ter o que a gente conhece como pseudo-instruções, que são instruções em linguagem de montagem que não existem na linguagem de máquina. Tá? Elas são traduzidas pelo montador para uma ou mais instruções de máquina. Então, um exemplo de pseudo-instrução, né, em linguagem de montagem do RISC-V é a instrução RET, que realiza o retorno de uma função. Não existe essa instrução na arquitetura. O montador converte essa instrução para a instrução JAWS X0,RA, que é uma instrução que salta para um endereço que está armazenado no registrador RA. É assim que a gente faz o retorno de uma função, a gente salta para o endereço de memória que está armazenado num certo registrador. Por padrão, retorno de função, endereços de retorno são gravados no registrador RA. Esse padrão aqui não é o padrão da arquitetura, é da ABI, é a Convenção de Geração de Código. Tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver discutindo a implementação de rotinas em RISC-V. Esse exemplo aqui em particular é uma pseudo-instrução está sendo convertida numa instrução de máquina. Tá? No entanto, em alguns casos a gente pode precisar de mais de uma instrução. Então, esse exemplo aqui em particular, essa instrução é chamada de load address. Tá? Ela está carregando o valor do símbolo x em A1. Né? X, vamos supor que X no meu programa é um rótulo, né? Então esse símbolo ele está associado a um endereço de memória. Endereços de memória no RISC-V, eles têm 32 bits. Eu não consigo codificar um endereço de 32 bits dentro de uma única instrução que é codificada com 32 bits. Se eu fizer isso, eu não tenho mais espaço para codificar o código de operação da instrução, nem o registrador-alvo. Tá? Então essa instrução aqui, ela não existe, não tem como eu codificá-la. O que o montador faz? Ele produz uma sequência com 2 instruções. A primeira instrução pega um pedaço do endereço de x e coloca no registrador A1, e a segunda instrução ela pega e soma o valor que está em A1 com
o restante do endereço que ele precisa adicionar, né, ao valor original para produzir o endereço de x e colocar em A1. Então ele criou duas instruções aqui, né, e ele colocou os pedaços desse valor, né, distribuiu nas duas instruções. Então na primeira ele carrega um pedaço do endereço em A1, na segunda ele soma esse pedaço que já está lá com um outro pedaço. Tá? Muito bem. A sintaxe de instruções de montagem, né, do RISC-V 32 é um mnemônico, né, concatenado com uma lista de operandos, tá, com os parâmetros da instrução, que no fundo é uma lista de operandos. O mnemônico identifica a operação, por exemplo, ADD, né, para realizar a soma. Tá? Os parâmetros das instruções, eles podem ser um rótulo, tá? Na verdade é um símbolo, né? Mas eu coloquei lab aqui de label, porque geralmente o símbolo que a gente está referenciando é um símbolo que foi produzido para um rótulo. Tá? Um imediato, que é uma constante numérica, é um valor, é um número. Tá? Ou registradores. Tá? Os registradores, então o RISC-V tem vários registradores, a gente referencia esses registradores pelos seus nomes, tá? Os registradores são numerados de 0 até 31, seus nomes oficiais são X0, X1, X2, X3. No entanto, os registradores têm apelidos também no RISC-V. A CPU não sabe o que são apelidos e também não sabe o que são nomes de registradores, ela entende números, né? Então, quando a gente codifica o registrador X0, a gente está colocando o valor 0 num campo da instrução. O registrador X31, a gente está colocando o valor 31, uma sequência de 5 bits que representa o número 31 no campo da instrução. Mas o montador entende, né? Quando ele vê X31, ele sabe que ele tem que codificar o valor 31 lá, tá? No entanto, o programador, quando está fazendo programas em linguagem de montagem, muitas vezes ele não está interessado em usar os nomes X0, X1, X2, X3. Ele quer usar algum nome que tem uma informação que lembra algo que é mais fácil de se entender, né, que tem alguma semântica para ele. Então, por exemplo, a gente separa alguns registradores da máquina para trabalhos específicos. Por exemplo, a gente guarda, no caso do RISC-V, o registrador X2 para apontar para o topo da pilha. Né? O registrador que aponta para o topo da pilha é o stack pointer, então a gente chama o X2 de SP também. Quando você estiver escrevendo uma instrução em linguagem de montagem, se você colocar SP, o montador vai entender que isso é o X2. Tá? Se você colocar RA, que é o Return Address, ele vai entender que é o X1. Se você escrever 0, ele vai entender que é o X0, que tem sempre o valor 0. E assim por diante. Tá? Então os registradores têm apelidos, tá? E você pode usar tanto os apelidos quanto o nome oficial do registrador na hora de escrever uma instrução. Tá? Exemplo de instruções de montagem, então olha aqui, ó, sub, né, eu estou querendo produzir a instrução de subtração e eu passei uma lista de registradores, eu estou usando apelidos aqui, ó, A1, A2, A3, tá? Todo apelido. Aqui eu tenho uma instrução load address, estou passando um registrador e eu estou passando o nome de um símbolo, tá? Que é um rótulo no programa. Aqui uma instrução hatch que não tem parâmetro nenhum, é uma pseudo-instrução nesse caso. Essa aqui também é uma pseudo-instrução, como a gente viu agora há pouco. Bom, eu criei um cartão de referência com resumo das principais instruções que a gente vai usar nesse curso. Tá? Esse cartão de referência é uma folha que dá para se imprimir frente e verso, e ele tem a lista de instruções e a descrição do que a instrução faz. Também tem a lista de registradores e seus respectivos apelidos. Tá? Então, como exemplo, instruções de deslocamento, de lógicas ou aritméticas, né, estão aqui. Tem uma tabelinha lá, né, e essa tabelinha tem o mnemônico da instrução, né, e qual é a cara dos parâmetros. Nesse caso aqui são 3 parâmetros que são registradores. Registrador de destino, fonte 1, né, e o fonte 2, tá? Destination Asset Source, tá? Por exemplo, a instrução ADDI, né, ela toma 3 parâmetros. Um registrador destino, um registrador fonte e um imediato. Ela soma, né, adds the value in RS1, né, ele está pegando e somando o valor que está no registrador S1 ao imediato e depois armazena o resultado em RD, tá? Então, nessa cartão de referência a gente tem a sintaxe das instruções e também uma descrição do que ela tá fazendo, do que ela faz. Então, é uma forma mais prática da gente pegar e buscar a instrução que a gente está interessado para realizar a tarefa que a gente quer realizar. Tem instruções de salto, tem a descrição das instruções de desvio do fluxo de execução e também instruções de movimentação de dados. Todas essas instruções vão ser discutidas na videoaula, onde eu apresento a arquitetura do RISC-V. Muito bem. Então, o mais importante é vocês lembrarem que
instruções de montagem são codificadas de forma textual, a gente coloca um mnemônico, uma lista de parâmetros, a lista de parâmetros pode variar, né, o formato dela depende da instrução, tem instrução que não tem parâmetros, tem instruções que tem parâmetros que tem imediatos ou registradores, então tem que consultar o cartão de referência, né, o manual da arquitetura, para saber o que é esperado numa instrução. E é importante também ter em mente que algumas instruções de montagem, elas são pseudo-instruções, ou seja, não existe uma instrução equivalente na arquitetura alfa, e aí o montador traduz ela para uma instrução que vai fazer algo parecido, né, ou o que a gente quer, ou ele produz múltiplas instruções para implementar o comportamento desejado. Vamos falar um pouco agora sobre valores imediatos e símbolos. Os valores imediatos, então, como a gente viu, são valores numéricos, tá? Eles são codificados na própria instrução, quando usados como parâmetros de instruções de montagem. Por exemplo, load immediate a 0,10. Né? Eu estou carregando o valor 10 no registrador a 0. Essa é uma instrução de 4 bytes, que tem um espaço, um conjunto de bits reservados para a gente codificar o que a instrução faz, conjunto de bits reservado para codificar o registrador-alvo, e um conjunto de bits reservados para codificar o valor imediato. Tá? Neste caso aqui eu estou carregando o valor 10 no registrador a 0. Se eu quiser carregar o valor menos 10, eu coloco o tracinho na frente do valor. Tá? Eu posso representar também valores numéricos de forma hexadecimal, basta eu colocar o prefixo 0x, então 0xa é o valor 10, porque a letra A vale 10. Né? De forma binária, 0b, né? E aí a sequência de dígitos binários, tá? Esse caso aqui então, 1010, então esse número aqui é o número 10 também, tá? Em binário. Eu posso codificar de forma octal, para isso, isso aqui não é muito intuitivo, tá? Mas todo número que contém dígitos, apenas dígitos numéricos, de 0 até 7, e ele começa com o dígito 0, ele é um número que está expressado na codificação octal, tá? Então esse aqui é um número octal e ele representa o valor 10 também, tá bom? Que é 8 mais 2, tá? Aqui eu estou codificando, quando eu coloco entre aspas, né, eu estou passando para o montador uma constante, tá? Que ele tem que pegar o valor da codificação desse caractere na tabela ASCII, tá? Então, quando eu estou passando entre aspas o 0, ele não está colocando 0 em A4, ele está colocando o valor, né, da codificação desse caractere lá. Nesse caso, é o valor 48. Bom, a instrução de baixo, né, ela carrega também o valor de um caractere, né, da codificação daquele caractere numa certa padrão de codificação no registrador, nesse caso o registrador A5. A letra A minúscula é representada pelo valor 97 na tabela ASCII. Tá? Se eu quero carregar o valor menos 97, eu poderia fazer isso aqui, ó, menos A. Muito bem. Então, a gente pode, né, usar esses valores imediatos não apenas em instruções, a gente pode usar em diretivas também. Então, por exemplo, eu posso associar o valor 100 ao símbolo temp, usando a diretiva .set. A gente vai falar mais sobre essa diretiva mais para frente. Eu posso colocar o valor 10 no meu programa, né, codificado com 32 bits, usando a diretiva .word. Ou eu posso colocar o valor, né, nesse caso aqui, se eu não me engano, é 97, vamos lembrar aqui. 97, isso mesmo, né? É o código da letra A. Então eu posso colocar o valor 97 no meu programa codificado com 8 bits, usando a diretiva .byte. Tá? Então aqui é para ilustrar que a gente pode usar os valores imediatos em diretivas também, não apenas em instruções. Tá? Bom, então imediatos são constantes, tá? E tem diferentes formas da gente escrevê-los. Pode ser um número decimal, pode ser um hexadecimal, octal, binário, ou mesmo eu posso dar para o montador um caractere e pedir para ele usar o valor que codifica esse caractere. Tá? Bom, símbolos são nomes que são associados a valores numéricos. A tabela de símbolos é a estrutura de dados que mapeia os nomes dos símbolos nos valores. Tá? Então a gente discutiu um pouco sobre isso quando a gente fala sobre arquivos e linguagem de montagem, arquivos objetos e arquivos executáveis, numa outra videoaula. Tá? Aqui eu estou só recapitulando, então os símbolos são nomes que são associados a valores numéricos e a tabela de símbolos é a tabela, a estrutura de dados que mapeia os nomes a seus respectivos valores.
O montador transforma rótulos em símbolos e os armazena na tabela de símbolos. Tá? O símbolo criado é associado ao endereço que representa a posição do rótulo no programa. Nomes, então, podem ser usados como parâmetros em algumas diretivas e instruções de montagem. Por exemplo, né, eu tenho um código aqui que eu tenho um rótulo, eu tenho uma diretiva com valor, até aqui tudo bem, a gente já viu isso. Aí eu uso a diretiva .set para associar o valor 100 ao nome temp. Isso aqui, essa diretiva está colocando na tabela de símbolos um símbolo chamado temp e está associando a ele o valor 100. Tá? Aqui, olha só, essa instrução está usando como parâmetro o nome de um símbolo, é o símbolo x. Tá? Coincidentemente, x é um símbolo que foi criado a partir de um rótulo, então ele vai ser mapeado no endereço. Tá? Essa outra instrução também está referenciando um símbolo. Né? Neste caso, esse símbolo foi definido explicitamente pelo programador com a diretiva .set, mas tanto x quanto temp são símbolos. Tá? Um símbolo também pode ser usado em algumas diretivas, por exemplo, a diretiva .word, você pode passar um valor numérico para ele, um imediato, ou um símbolo. Né? Nesse caso, eu estou passando o símbolo x. Como o símbolo x está associado a um endereço, a uma posição do programa, o ligador, né, o montador e o ligador, na hora que ele for produzir esse programa, ele vai colocar um valor na memória de 32 bits, que é, em essência, o endereço do rótulo x. Ou seja, aqui eu estou criando uma variável y, que o conteúdo inicial dela é o endereço da variável x. Tá? E o conteúdo da variável x é o valor 10. Muito bem. Então, com isso, né, já está claro para a gente o que são imediatos, né, as constantes numéricas, e os símbolos que a gente pode referenciar. A maior parte dos símbolos que a gente referencia são símbolos que são criados automaticamente pelo montador, né, para representar os rótulos, as posições de montagem. Tá? Muito bem. E os rótulos? Né? Então, a gente já falou bastante sobre rótulos, né, em vários exemplos a gente usou rótulos. Rótulos são basicamente marcadores do código que serão convertidos em endereços pelo montador. O montador da GNU para RISC-V 32i aceita dois tipos de rótulos: os rótulos simbólicos e rótulos numéricos. Até então, a gente tem usado, né, como exemplo, os rótulos simbólicos. Tá? Rótulos simbólicos, então, são convertidos para símbolos e adicionados na tabela de símbolo. Eles são usados geralmente para anotar a posição, né, o endereço de variáveis globais e rotinas do código, né, como a gente já viu. A sintaxe de um rótulo simbólico é uma palavra com letras, dígitos numéricos e underscore, terminada com o caractere 2 pontos. Só que ela não pode começar com um dígito numérico. É similar à sintaxe usada para definir nome de variáveis em C. Se você escrever um rótulo que é inválido, o montador vai reclamar, ele não vai deixar você usar aquele rótulo. Bom, a sintaxe, então, como a gente viu, né, ela pode conter letras, dígitos numéricos, underscore, e não pode começar com dígitos numéricos. Então aqui a gente tem um conjunto de rótulos válidos, né, ó, underscore x, termina com 2 pontos, underscore y, underscore, z, né, t maiúsculo, est, né, o teste, 1, 2, 3, var1 e var1. Eu repeti os valores, os nomes aqui, né, mas pode perceber que esses rótulos são diferentes porque o primeiro tem uma letra maiúscula, o segundo tem uma letra minúscula, tá? E a linguagem de montagem é sensível ao caso, ou seja, esses são dois rótulos distintos. Esse outro quadro aqui mostra exemplos de rótulos inválidos. Então, um x é um rótulo inválido porque ele começa com um dígito numérico. Esse outro rótulo ele é inválido porque ele tem o caractere menos, né, o traço. Esse aqui é inválido porque tem um espaço. Esse aqui é inválido porque ele tem um arroba. Tá? Então, lembrando que letras maiúsculas e minúsculas são consideradas diferentes. Então, var1 é diferente de var1 se o primeiro var tiver com a letra V maiúscula. Bom, isso são rótulos simbólicos, né? A gente tem usado isso aí de forma bem consistente, mas existem outro tipo de rótulo, né, que são os rótulos numéricos. Eles são rótulos locais, né, que são úteis para referenciar trechos de códigos próximos. Eles são referenciados de forma relativa e um rótulo numérico pode ter o mesmo nome que outros rótulos numéricos no mesmo arquivo. Isso aqui é muito conveniente em algumas situações, porque imagina que você está escrevendo um código que é muito grande, já tem centenas de linhas.
Tem alguns rótulos que a gente cria para poder saltar, né? Por exemplo, quando a gente está escrevendo um código que é um if, a gente compara dois valores e aí a gente salta para uma posição, ou seja, para um rótulo do programa, se os valores são iguais ou né, se não continua executando. Como os rótulos simbólicos, você não pode ter mais do que um rótulo simbólico com o mesmo nome dentro do mesmo arquivo, eventualmente você começa a ter que inventar nomes diferentes para rótulos do tipo laço, ou for, ou if, né, ou then, tá? Então, uma propriedade interessante de um rótulo é você poder reusar ele, reusar o nome do rótulo. E o rótulo numérico você pode fazer isso, você pode reutilizar. A sintaxe de um rótulo numérico é o seguinte, é um dígito numérico, um único dígito, seguido pelo caractere 2 pontos. Então, exemplo de rótulos numéricos, 1, 2 pontos, 2, 2 pontos, 1, 2 pontos de novo, 8, 2 pontos. Se eu tiver essa sequência de rótulos numéricos no meu programa, são rótulos válidos, mesmo eu tendo o rótulo numérico 1 usado mais de uma vez. Tá? Bom, mas se eu usar o rótulo numérico 1 mais de uma vez, como é que eu sei qual deles eu estou referenciando, né? Na hora que eu quiser referenciar esse e na hora que eu quiser referenciar esse, como é que eu faço? Bom, a referência para um rótulo numérico ela tem que incluir o dígito que identifica o rótulo e um sufixo que indica se é uma referência para o próximo rótulo numérico ou para o anterior, o que vem atrás. Tá? Então, nesse código aqui de exemplo, eu tenho dois rótulos numéricos, né? Os dois têm o mesmo nome, é 1, 2 pontos. No entanto, essa instrução aqui ela está referenciando o rótulo da frente, forward. Tá? Por quê? A referência está sendo feita com um número que identifica o rótulo e o sufixo f, de forward. E essa instrução, ela salta, né, ou ela referencia o rótulo anterior, o de trás, que é 1b. Tá? Então, como vocês já devem ter percebido, é muito útil para referenciar rótulos que estão próximos. Se eu tiver algum rótulo que está longe, que chama 1 também, eu não tenho como referenciar, porque eu só posso referenciar o primeiro rótulo que tem o nome 1 para trás ou o primeiro para frente. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo de uma rotina, né, que eu escrevi que utiliza rótulos simbólicos e numéricos. Então, rótulo, nesse caso, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou usando um rótulo simbólico chamado poll para delimitar, para determinar o nome, o ponto de entrada da função, que eu estou chamando de poll. Tá? Então, esse rótulo vai ser traduzido por um símbolo e vai ser associado a um endereço lá na tabela de símbolos. É importante, né, que isso aconteça, porque se eu tiver algum outro trecho de código que está chamando a função poll, eu tenho que conseguir encontrar o endereço dela na tabela de símbolos. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui, né, então essa é a minha função, eu vou explicar o que ela faz. Ela recebe um valor A e um valor B, A está em A0, esperado em A0, B em A1, e ela computa A elevado a B. Tá? Ela coloca esse resultado, ela retorna esse resultado em A0. Então a primeira coisa que eu faço é eu salvo o valor de A em A2, tá? E aí o A0 eu vou reutilizar esse registrador para computar o meu A elevado a B. E lá no final ele já está, o resultado já está em A0, então basta retornar. Então eu vou colocar o valor 1 aqui. Tá? E como é que eu vou calcular A elevado a B? Eu vou ficar multiplicando o valor de A, né, por esse acumulador aqui, o A0, né, B vezes. Tá? E eu estou inicializando ele com 1. Então, aqui eu coloquei um rótulo numérico, que é o ponto de entrada do meu laço. Tá? E aí eu faço o seguinte, ó, branch equals 0, ou seja, se o conteúdo de A1, que é o meu B, tá, for 0, então você já salta para 1F, que é forward, né? Já salta para cá e retorna. Qualquer coisa elevada a 0, gente, é 1. Né? Então eu já tenho o valor 1 em A0. Tá? Se não for 0, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor do meu acumulador, que inicialmente é 1, por A2, que é o meu A, né? Lembra que eu salvei o A aqui, em A2. E eu vou gravar o resultado disso no meu próprio acumulador. Tá? Coloquei ele em A0. Aí eu vou subtrair do B, eu estou usando o B como contador agora, né? Então eu vou subtrair 1, né? Como é que a gente subtrai 1 no RISC-V? A gente soma o valor menos 1. Não tem uma instrução de subtrair constantes numéricas, mas tem uma instrução de somar as constantes numéricas, e aí eu posso somar 1 menos 1. Então eu subtraio 1 de B, né? E aí eu salto aqui para cima de novo e eu faço o teste de novo, né? Como é que eu salto para cima? Jump para o rótulo 1, backwards, tá? Então o outro foi forward e esse aqui é backward. Então eu venho para cá, eu testo de novo. O meu B, né, ou seja, o meu A1 já chegou em 0. Se chegou em 0, então sai. Se não chegou, então multiplica de novo e vai acumulando. Tá? Então essa rotina aqui utilizou rótulos simbólicos, né, e rótulos numéricos para realizar a computação. Os rótulos numéricos
foram muito convenientes, porque eu poderia ter, por exemplo, este código aqui dentro de um arquivo que tem várias outras funções com laços também, né? Se eu ficasse dando nomes distintos para cada um desses pontos de laço, né, poderia chegar num ponto que ia ficar bem ruim escrever esse código. Bom, então a gente já viu, né, a diferença entre rótulos simbólicos e rótulos numéricos, né, e as vantagens e desvantagens, né, em que situações que é interessante usar cada um desses tipos. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de contador de localização de um programa. Bom, o contador de localização, né, em inglês Location Counter, é um contador interno do montador que auxilia no processo de atribuir endereços às instruções e símbolos. Isso aqui não é um contador que vai ser codificado no programa, isso não existe quando o programa está rodando na memória, tá? O programa que a gente está produzindo. Isso é um contador dentro do montador. Mas a gente vai falar sobre ele, inclusive não é para você usar ele de forma explícita, ele é atualizado de forma automática quando o montador vai montando o programa. A gente vai falar sobre ele porque ele ajuda a gente a entender algumas diretivas de montagem, tá? Então, o papel desse contador é manter o endereço da próxima posição livre de memória, né? Ou seja, a posição onde será montado o próximo elemento do programa. Então lembra que a gente vai colocando o conteúdo do programa em seções? E cada seção começa no endereço 0, daí você coloca um valor ali, depois você coloca no próximo endereço disponível. Então o contador de localização é um contador que guarda o endereço o valor, né, do próximo endereço disponível. Tá? Cada seção do programa tem seu próprio contador de localização e todos são iniciados com 0 no início do processo de montagem. Então, tudo que a gente coloca nas seções durante a montagem, elas são colocadas a partir do endereço 0. Então, vou mostrar um exemplo aqui, com uma animação. Então, vamos supor que a gente tem um arquivo de entrada em linguagem de montagem que tem o seguinte código. Ele tem um rótulo chamado sum42, depois ele tem uma instrução ADDI A0 a 042, depois tem uma instrução de retorno. Tá? Isso aqui é uma função, que ela recebe em A0 um valor, soma 42 com esse valor, guarda em A0 e ele retorna, né? Geralmente um valor de retorno, ele é retornado em A0 no RISC-V, e retorna da função com o valor produzido em A0. Tá? Como é que a gente monta isso aqui? Então a gente tem uma tabela de símbolos, muito importante lembrar que a gente tem a tabela de símbolos que mapeia nomes de símbolos a valores, e a gente tem múltiplas seções. Então tem a seção .text, tem a seção .data. Cada seção a gente tem o conteúdo que a gente vai colocar lá, e cada conteúdo é um byte, uma sequência de bytes, está associado a um endereço diferente. E cada seção tem o contador de localização, tá? Que é o conceito que a gente está apresentando aqui. E esses contadores são todos iniciados com 0. Então esse aqui é o conteúdo das estruturas de dados do montador quando a gente inicia o processo de montagem desse arquivo. A tabela de símbolos está vazia, não tem nada. O conteúdo das diferentes seções está vazio e os contadores de localização de cada seção também estão vazios. Tá? Inicialmente, a seção .text ela está ativa. Tá? Por padrão, o montador da GNU, né, inicia essa seção como ativa. Bom, então o que acontece? Primeira coisa que a gente vai processar um rótulo. Quando o montador enxerga esse rótulo, ele cria um símbolo na tabela de símbolos para esse rótulo. Então ele vai lá e cria um símbolo chamado sum42, né, e ele associa ele a um endereço da seção atual. Neste caso, ele usa o location counter, que é o próximo endereço que vai receber alguma coisa para associar esse símbolo. Tá? Depois, né, de processar aquele rótulo, ele processa a instrução ADDI A0 a 042, é uma sequência de caracteres. A primeira coisa é codificar essa sequência de caracteres em 4 bytes, né, que representam essa instrução na linguagem de máquina, e aí depois armazenar, né, o conteúdo, né, ou seja, essa instrução na seção ativa, que é .text, nesse caso. Tá? Então ele foi lá e colocou o valor aqui, 13, né, no endereço 0, o valor 05 no endereço 1 e assim por diante, porque o formato dessa arquitetura é Little Endian e ele está colocando esse número de 32 bits, né, na codificação Little Endian aqui, ou seja, um byte menos significativo no menor endereço. Bom, ele ocupou 4 bytes essa instrução, então eu não posso mais colocar outra coisa nesses endereços, eu tenho que colocar agora, depois que eu montei essa instrução, a partir do endereço 4. Então sempre quando a gente coloca alguma coisa, né, dentro de uma seção, a gente atualiza o contador de localização de forma que ele reflita o próximo endereço disponível. Tá? Neste caso aqui, como eu adicionei 4 bytes, a gente soma 4.
como o endereço era 0, agora o próximo endereço disponível é o endereço 4. Bom, e aí a gente vai para a próxima instrução, né? Novamente, o montador ele primeiro codifica essa instrução em 4 bytes, e aí depois ele armazena isso na seção ativa a partir do próximo endereço que está disponível. Como era o endereço 4, ele colocou um valor aqui no endereço 4, no endereço 5, 6 e 7, e ele, por fim, né, novamente, tem que atualizar o contador de localização dessa seção, de forma que, quando a gente colocar mais alguma coisa aqui, ela seja colocada a partir do endereço, do próximo endereço livre. Nesse caso, seria o endereço 8, né? Então vamos falar um pouco agora sobre as diretivas de montagem, né? Então a gente já viu que a sintaxe da linguagem de montagem ela inclui comentários, instruções de montagem, rótulos e diretivas de montagem. A gente viu também que uma vez que a gente remove os comentários, né, e isso é feito pelo processador, no caso do montador da GNU, a gente fica só com instruções de montagem, rótulos e diretivas de montagem. A gente já viu também qual que é o formato das instruções de montagem no montador para a arquitetura RISC-V 32i. A gente viu que essas instruções elas podem referenciar valores imediatos ou símbolos. A gente discutiu o que são valores imediatos e símbolos, e a gente viu como eles são codificados, né, ou qual é a sintaxe deles. A gente falou sobre rótulos, né? A gente viu que, na verdade, o rótulo ele pode ser classificado em rótulo simbólico ou numérico, e o rótulo simbólico, que é o que a gente tem usado com bastante frequência, ele tem algumas características interessantes. Eles são armazenados na tabela de símbolos, né, com o valor que representa o endereço. Já os rótulos numéricos, você pode repetir o uso deles, né, e você referencia eles não apenas pelo nome, mas com um nome e um sufixo que indica se é o rótulo anterior ou subsequente no código. Tá? E aí a gente viu, a gente discutiu o que é o contador de localização, e a gente viu que ele guarda o endereço da próxima posição livre de memória, né, ou próxima posição livre do programa, de forma que a gente saiba onde colocar o próximo elemento que está sendo montado. Tá? A gente viu também que o contador de localização não é apenas um único computador, a gente tem um para cada seção, de forma que ele possa guardar informações sobre os endereços de cada uma das seções. Tá? Bom, então agora a gente vai falar sobre as diretivas de montagem. Diretivas de montagem são basicamente comandos para controlar o processo de montagem. É um comando que o montador, na hora que ele interpreta esse comando, ele sabe que é um comando para ele, isso não vai produzir necessariamente uma instrução na memória no código do programa que a gente está produzindo, isso não vai ser executado pelo código quando ele estiver sendo executado pela CPU, isso é interpretado pelo montador, é um comando para o montador. Então a diretiva .byte45 instrui o montador a colocar o byte com o valor 45 no programa. É só isso. Isso vai ser processado pelo montador e ele vai adicionar um byte lá na seção ativa, na seção atual. Bom, tem várias diretivas de montagem, né? Tem um conjunto delas que é muito interessante, que são usadas para se adicionar valores no programa. Tá? Então a gente tem aqui as diretivas .string, .asciiz, ASCII, .byte, .raf, .word, que a gente já usou bastante, né, em nossos exemplos, e .doubleword. Tá? As duas primeiras, a .string e a .asciiz, são equivalentes, elas fazem a mesma coisa, elas tomam como parâmetro, né, uma string, que é uma sequência de caracteres, e ele coloca essa sequência de caracteres, né, na verdade coloca uma sequência de bytes que representam esses caracteres na seção ativa. Tá? Então, nesse caso aqui, se o meu programa de entrada está codificado, né, em ASCII, né, e eu estiver passando como parâmetro para uma dessas duas diretivas uma string que tenha, por exemplo, 2 bytes, então aqui, ó, .string, abre aspas duplas, oi, fecha aspas duplas. Eu estou pedindo para o montador adicionar a string oi no meu programa. Então ele vai adicionar um byte que representa o caractere O, um byte que representa o caractere I. Tá? Estas duas diretivas, em particular, elas produzem o que a gente chama de string, né, que são terminadas em 0. Então ele, além de adicionar os bytes que representam os caracteres da string, ele vai adicionar mais um byte com um valor 0 na memória. Tá? Então, nesse caso em particular, ele adiciona 3 bytes do programa. Os bytes com valores 111, isso aqui é decimal, tá? 105, que representa os valores desses caracteres, tá? E, por fim, o byte com valor 0. Então ele vai adicionar 3 bytes aqui. Já essa diretiva .ascii, ele adiciona também os bytes da string, mas ele não adiciona esse sufixo aí, esse 0 no final. Tá? Então aqui é apenas a sequência de bytes que representam a string. Nesse caso são 2 bytes. Tá?
Bom, a diretiva .byte adiciona um ou mais bytes no ponto atual de montagem do programa, e aí você pode passar o valor do byte, né, usando codificado como imediato, né? Pode ser uma constante numérica na base decimal, constante numérica na base hexadecimal, octal, binária. Ou a gente pode até passar para ele um símbolo, né, e aí ele vai usar o valor que está associado àquele símbolo. Nesse caso aqui, nesse exemplo, como eu falei, a gente pode passar um ou mais valores, né? Você separa por vírgulas. Então, essa diretiva .byte 10,20,30, ele vai adicionar 3 bytes no programa com os valores 10, 20 e 30. Tá? As diretivas .raf, .word, .dword fazem coisas equivalentes a .byte. Você pode passar uma lista de valores, ele adiciona essa lista de valores no programa. Né? No entanto, a .raf ela codifica o valor com 16 bits, né, e adiciona 16 bits, ou seja, 2 bytes. A .word codifica o valor em 32 bits e adiciona 32 bits. Tá? E a .dword codifica o valor em 64 bits e adiciona. Então, se eu fizer .byte 0, ou .raf 0, ou .word 0, todos os três casos eu estou adicionando o valor 0 no meu programa, mas no primeiro caso eu estou codificando ele com 8 bits, no segundo com 16 bits e no terceiro com 32 bits. Tá? Neste exemplo aqui eu estou colocando dois valores na memória, dois valores de 32 bits. Tá? O primeiro representa o valor 20, o segundo 30, tá? E os dois são codificados com 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então aqui eu estou colocando 8 bytes no meu programa, tá? E isso implica que o meu contador de localização vai ser incrementado também de 8 unidades, que é o tamanho do dado que eu estou colocando. Quando a gente combina essas diretivas aqui com rótulos, a gente pode usar isso para declarar e iniciar variáveis globais. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar um rótulo que indica o nome da variável, né? X, né? 2 pontos, e .word 12. Eu acabei de criar a variável X, que foi iniciada com o valor 12, né? Codificada com 4 bytes. Então, se eu estou criando uma variável do tipo int, que precisa de 4 bytes, eu codifico ela em linguagem de montagem usando a diretiva .word. Né? Aqui nesse caso eu estou criando a variável y, que tem o valor 12 também, mas é um byte só, né? Então, se eu estou criando um char y igual a 12, né, é assim que a gente faz. Tá? Aqui eu estou criando um rótulo MSG e eu estou adicionando, né, a partir desse endereço de memória, uma sequência de caracteres, né, que representam os caracteres MC404, né? Como é a diretiva .string, ele adiciona mais um zero. Então eu estou adicionando 6 bytes, né, que representam a string MC404. Tá? Como eu falei anteriormente, o programa ele é organizado em sessões, tá? Então a gente pode dizer para o montador qual que é a próxima sessão que deve ser, que deve receber dados, qual que é a sessão ativa, né? Então programas executáveis, né, como a gente viu, são organizados em sessões. Sessão.txt ela é dedicada ao armazenamento de código do programa, então sempre quando a gente for adicionar as funções, for adicionar instruções, a gente muda para a sessão.txt e adiciona lá, né? A .data é dedicada ao armazenamento de variáveis globais e inicializadas, então para colocar as nossas variáveis que têm valores iniciais, a gente muda para a sessão.data e declara as nossas variáveis lá. Seção BSS é dedicada ao armazenamento de variáveis globais não iniciadas, né? Então são aquelas variáveis que não tem valor inicial, então o sistema operacional nem carrega, né, do arquivo executável um valor para colocar na memória, ele simplesmente reserva, aloca isso na memória, tá? Reserva espaço na memória. E a seção .raw data, que é read-only data, né, que é usada para armazenar constantes. Tá? Essa diretiva ela serve então para informar o montador qual seção deve receber os próximos elementos a serem montados. Então vamos ver um exemplo aqui, com uma animação. Supor que eu tenho um programa, né, e a primeira coisa que eu tenho nele é uma diretiva .section.data. Por padrão, como a gente viu antes, a seção ativa é a seção .text. Tá? Era essa seção aqui, está escrito .text section. Quando o montador ele encontra esse comando, ou seja, essa diretiva, .section.data, ele muda a seção ativa para ser agora a seção .data. A partir de agora, tudo que a gente colocar, tudo que a gente processar, né, no nosso código é referente a essa seção. Então a gente vai avançar o contador de localização dessa seção e a gente vai adicionar conteúdo nessa seção. Então tá aqui. Como a gente transformou a seção.data na seção ativa, né? Então quando a gente encontrar o rótulo MSG, a gente vai adicionar um símbolo na tabela de símbolos e a gente vai associar ele a um endereço que está na seção data, né? Então a gente vai usar o valor do location counter da seção .data. Quando a gente for processar a diretiva .ascii, né, hello,
o montador, então, ele vai adicionar essa string na memória. Como é que ele faz isso? Ele codifica, né, essa string com uma sequência de bytes, onde cada byte tem um valor que representa o caractere. Então, nesse caso, o caractere H é representado pelo valor 68 em hexadecimal, o E é 65, o L é 6C, então 6C, 6C, e o O é 6F. Então, ele vai adicionar essa sequência de bytes aqui, tá? Que tem 5 bytes. Como eu usei a diretiva .ascii, ele não vai adicionar um zero aqui depois, tá? Se eu tivesse usado o .string, ele teria adicionado mais um zero aqui. Bom, então a gente adicionou 5 bytes à seção .data, e uma vez que a gente faz isso, a gente tem que atualizar o contador de localização, né? Então percebam aqui que a gente tinha o valor 0, a gente incrementou 5, indicando que agora o próximo endereço que deve receber alguma coisa nessa seção é o endereço 5. Tá? Muito bem. Então a gente pode usar essa diretiva para colocar, né, o conteúdo do nosso código em diferentes seções. Então aqui nesse exemplo eu estou usando diretiva .sectionData para colocar as variáveis x e y na seção de dados, né? Aqui depois eu mudo para a seção de código, né, a .text, e aí eu adiciono o código da minha função. Depois eu mudo para a seção read-only-data e eu adiciono um rótulo e uma constante, né, assembly rocks, que é uma string. Tá? Como eu não vou modificar essa string nesse programa, eu posso colocar lá nessa região de read-only-data. Por fim, eu mudo para a seção BSS e aí eu declaro um rótulo lá e eu reservo espaço para a variável z. Tá? Eu vou falar sobre essa diretiva .skip já já. Então, não se preocupem com isso ainda. Bom, então, no montador da GNU, como a gente viu, para mudar para a seção .data, a gente pode usar .section.data. No entanto, você pode simplesmente escrever .data, que isso aqui é um apelido, tá, para essa diretiva. Então, se você encontrar um programa que, em vez de ter .section.data, tem apenas .data, é a mesma coisa. Tá? .text também é um apelido para .section.text e .bss é um apelido para .section.bss. Então isso implica que esses dois programas são equivalentes. No lado esquerdo, eu estou usando o apelido, né, de .section.data. Tá? Então aqui eu estou usando o apelido de .section.text. É muito comum a gente ver programas escritos dessa forma, onde a gente não usa o nome da diretiva .section, a gente coloca simplesmente o nome da seção, .data ou .text. Não é toda seção que tem esse apelido, tá? Então tem algumas seções que você pode dizer para o montador que você gostaria de colocar coisas lá usando .section e o nome daquela seção, mas você não pode colocar ponto o nome da seção, simplesmente que ele não vai entender o que você quer fazer. Tá? Como .data, .text e .bss são seções que são frequentemente utilizadas pelo programador, né, ou pelo compilador, esses apelidos existem. Bom, uma outra diretiva que é bem interessante é a diretiva .set ou .equ, que elas fazem a mesma coisa. Você pode usar tanto .set quanto .equ. Elas adicionam símbolos e seus respectivos valores à tabela de símbolos. Tá? Então, isso aqui é uma forma do programador adicionar símbolos de forma explícita na tabela de símbolos. Você pode usar isso, por exemplo, para nomear constantes. Né? Por exemplo, .set maxValue, 42. Estou falando para o montador criar um símbolo chamado max_value, colocar na tabela de símbolos e associar o valor 42, que é absoluto. Não é um valor que representa um endereço. Tá? Então isso aqui não vai ser modificado pelo ligador. Aqui eu tenho um código, um rótulo, que vai acabar produzindo um símbolo também na tabela de símbolos, né, o truncates values to max. Depois tem uma instrução que referencia esse símbolo, max value. Né? Max value tem o valor 42. Então o montador, nesse processo, vai substituir o nome desse símbolo pelo valor 42 e vai codificar isso dentro da instrução load immediate. Tá? Aqui a gente tem uma instrução que está referenciando um símbolo, né, o símbolo OK. Esse símbolo não foi definido explicitamente pelo programador, né, ou pelo compilador, ele foi produzido pelo montador a partir de um rótulo que chama OK, 2 pontos. Tá? Se a gente montar esse código aqui, né, e inspecionar a tabela de símbolos, né, então lembra que a gente pode usar a ferramenta objdump para inspecionar a tabela de símbolos. Se a gente inspecionar, a gente vai ver que maxValue é um símbolo na tabela de símbolos, ele tem um valor absoluto e ele está associado ao valor 42, hexadecimal 2A, né? 2 vezes 16 mais 10. Tá? No entanto, os símbolos truncates, value to max e OK, eles também são símbolos, né? Só que como eles foram produzidos automaticamente a partir de um rótulo, né? Eles têm o valor associado ao endereço e nesse caso eles estão dentro da seção .text, tá?
E nesse caso, o arquivo objeto, esse cara está associado ao endereço 0. É a primeira coisa que foi colocada dentro da seção.text nesse caso. E o OK está no endereço 0C, né? Porque antes de chegar no OK, a gente já teve 3 instruções de 4 bytes aqui. Bom, uma outra diretiva que é muito interessante é a diretiva global, né? Então, como a gente viu anteriormente, os símbolos do programa são classificados como símbolos globais ou símbolos locais. Os locais são aqueles apenas visíveis dentro do mesmo arquivo, globais são visíveis externamente. E a gente viu também que, por padrão, todos os símbolos, né, eles são locais. A diretiva .global nome transforma o símbolo nome em global. Então, numa outra videoaula, a gente discutiu o efeito disso no processo de ligação, e a gente viu que uma função que está num arquivo precisa ser chamada de outro arquivo, né, referenciada de outro arquivo, ela tem que, o rótulo que identifica o ponto de entrada dela, ela tem que ser declarado como um rótulo global, né, ou seja, o símbolo produzido para aquele rótulo tem que ser identificado como um símbolo global. Para isso a gente usa a diretiva .global. Tá? Então, uma vez que você colocou .global e o nome e um nome, esse nome ele é o nome de um símbolo que vai ser transformado num símbolo global pelo montador. Bom, outra diretiva que é importante também, ela aparece com uma certa frequência nos programas, é a diretiva .align. Tá? É uma diretiva que ela alinha o ponto atual de montagem. Então, por que isso é necessário? Né? Então, tem algumas arquiteturas de computador que exigem que as instruções ou os dados que são maiores do que 1 byte, por exemplo, um dado que é do tipo Word, que tem 4 bytes, tá? Eles sejam armazenados na memória em endereços múltiplos do tamanho da instrução ou do dado. Então, no caso do RISC-V 32i, né, posso até tirar o M aqui, porque isso é válido para quando é só I também, as instruções precisam ser armazenadas em endereços múltiplos de 4. Tá? Isso é uma restrição. Já os dados, o manual recomenda armazenar dados do tipo half word, que tem 2 bytes, né? Word, que são 4 bytes, e double word, em endereços múltiplos de 2, 4 e 8. O manual diz que vai funcionar se você não colocar nesses endereços múltiplos desses valores. No entanto, dependendo da implementação da CPU, o desempenho pode ficar bem ruim. Bom, então, instruções que não estão em endereços, né, que são múltiplos de 4, a gente diz que elas são instruções não alinhadas. Tá? Então, instruções não alinhadas são instruções que não estão armazenadas em endereços múltiplos de 4 bytes no RISC-V. A CPU não executa corretamente instruções que não estão alinhadas. Tá? Então, todas as instruções do programa precisam estar alinhadas a endereços múltiplos de 4 bytes. Então, esse aqui é um exemplo de um programa que tem uma instrução que não está alinhada. Eu estou dizendo aqui para o montador, olha, muda para a seção.text, cria um rótulo, adiciona uma instrução. Bom, essa instrução ela vai no endereço 0, porque eu não coloquei nada ainda nessa seção, tá? Então ela vai ocupar os endereços 0, 1, 2 e 3, porque é uma instrução que ocupa 4 bytes. E aí eu usei a instrução .byte, pedi para o montador adicionar um byte na memória. Ele foi lá e colocou isso aqui no endereço 4. O próximo endereço livre agora é o 5. Então o rótulo next vai estar associado ao endereço 5. E a minha instrução hatch ela vai estar no endereço 5, 6, 7, 8. Ela está no endereço 5, que não é múltiplo de 4. Tá? Por quê? Porque eu adicionei um byte aqui no meio do programa. Bom, o montador ele não verifica se instruções estão alinhadas ou não. Tá? Ele simplesmente adiciona. Então o programa baixo é montado sem mensagem de erro ou de warning. Tá? Então apesar da instrução hatch aqui estar no endereço 5, o montador não vai reclamar desse problema. Tá? Nota que o problema só vai acontecer se a gente executar esse código aqui e a gente chegar nessa instrução. Né? Por exemplo, se a função foo nunca for chamada, esse código aqui ele vai existir na memória lá ou dentro do seu programa e ele não vai causar problema nenhum. É só quando a gente tenta executar essa instrução aqui que vai acontecer um problema. Bom, então, como o montador não verifica, a responsabilidade do programador ou do compilador se certificar que instruções e dados estão alinhados. Tá? Bom, como é que a gente pode alinhar as coisas? A gente pode inserir informações no meu programa para empurrar o contador de localização para frente. Então, isso é uma forma muito ruim, tá? Não recomendada, então eu vou chamar de forma incorreta aqui, é você empurrar para frente. Então, tem uma diretiva que chama .skip, que ela empurra para frente o ponto atual de montagem. Tá? Eu poderia, por exemplo, adicionar uma instrução, depois adicionei um byte, eu poderia adicionar 3 bytes aqui, ou avançar o contador de posição 3 unidades. Isso faria agora com que a próxima endereço disponível seria o endereço 8, e aí a minha instrução hatch
fosse colocada corretamente no endereço que é múltiplo de 4. Tá? Isso aqui seria um código que seria correto, né, mas a forma de se controlar aqui o alinhamento das instruções ele é ruim. Tá? Esse é um código nótico, que a instrução de jump que salta para o rótulo next está no endereço 0, nesse caso, o rótulo next está no endereço 4, estou operando no endereço 8, então esse salto vai acontecer e o hatch vai ser executado. E apesar desse programa misturar instruções com dados dentro da seção .text, a CPU nunca vai chegar, o fluxo de execução nunca vai chegar nesses dados, então isso não vai ser problema. Tá? Não que isso seja recomendado escrever código assim. Bom, então você avançar o contador de localização de forma manual, tentando visualizar aqui endereço atual, isso é muito ruim. Se o seu programa começar a ficar grande, você vai começar a ter dificuldade. E se você cometer um erro, o montador não vai te avisar. Tá? Então a forma correta de se alinhar instruções é usando a diretiva .align. Então a diretiva .align, você passa para ela um parâmetro, um número, tá? E esse número ele vai ser elevado, você vai calcular uma potência, que é 2 elevado a esse número, então vai ser 2 elevado ao quadrado aqui, que é 4. Eu estou dizendo para o montador aliar o ponto, o contador de localização da seção atual a um endereço que é múltiplo de 4 aqui, que é 2 elevado ao quadrado. Tá? A forma correta então de se alinhar é com .align 2, e essa diretiva ela faz o seguinte: .align n verifica se o valor do contador de localização é múltiplo de 2 elevado a n. E, se não for, ele vai avançar o contador de localização até que o valor seja múltiplo de 2 elevado a n. Ele vai colocar alguma coisa naqueles bytes lá. Eu suspeito que é 0, mas isso não importa, porque não é para a gente usar os valores que ele está colocando ali. Tá? Agora, se o endereço, ou o valor do contador de localização já for um múltiplo de 2 elevado a n, o montador não faz nada. Então, se você botar .align 2, .align 2, .align 2, um debaixo do outro, isso não vai ter nenhum efeito, tá? Porque só o primeiro .align que vai avançar se já não estiver alinhado. Tá? Então, como que o compilador se certifica de que ele está gerando instruções e endereços alinhados? Ele geralmente insere a diretiva .align 2 antes de cada função do programa, tá? Para garantir que as instruções do programa estão alinhadas em endereço múltiplo de 4. Então, isso aqui é a cara do código quando o compilador produz código. Né? .text, né? Ou seja, a partir daqui é para produzir código ou informações na seção .text. .align 2, ou seja, alinha o endereço que é múltiplo de 4. Inicialmente ele já o endereço 0 já é múltiplo de 4, então essa diretiva aqui não vai ter efeito nenhum. Func1 é um rótulo, aí ele colocou 2 instruções, e depois .align 2, certifique-se de que o ponto, que é a localização atual, o contador de localização ele está alinhado no endereço que é múltiplo de 4. Tá? Ele já está nesse caso aqui, então a .align não vai fazer nada. Lembrando, a diretiva .align não avança o contador de localização se ele já está com um valor que é múltiplo de 2 elevado ao parâmetro do .align. Tá? Bom, então o que significa isso? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo 1. Se eu usar a diretiva .data para ir para a seção data, aí eu coloco um rótulo e eu coloco um byte. Depois eu coloco um rótulo e eu coloco uma palavra de 4 bytes. Quando eu montar e ligar esse programa, o que eu vou observar é que o meu rótulo Y ele está no endereço, por algum motivo ele colocou no endereço 11054. E ele colocou um byte lá, o valor 42. Tá? Então o rótulo Y, isso foi o rótulo X, o rótulo Y ele tem que estar com um byte a mais. E é isso que acontece aqui. O endereço dele é 11055, então ele não está alinhado em nada, tá? Porque eu coloquei um byte, depois eu coloquei 4 bytes. Se eu quero alinhar o endereço dessa variável y no múltiplo de alguma coisa, eu uso .align 2, .align n, de forma que se eu quero que alinhar ele a um endereço que é múltiplo de 4, porque é 2 elevado ao quadrado. Se eu quisesse um endereço que é múltiplo de 2, então eu seria .align 1. Então, neste exemplo aqui, ele vai colocar o x no primeiro endereço da seção de dados, que foi nesse exemplo 11054. No entanto, apesar de colocar só um byte na memória, ele não vai colocar isso aqui no próximo endereço. Ele vai avançar o contador de memória até o contador de localização até o próximo endereço que é múltiplo de 4. Nesse caso aqui vai ter até o 058. E aí a variável y está no endereço que é múltiplo de 4.
Nesse mesmo exemplo em que eu coloco um byte, depois coloco uma palavra, né? Se eu usar o pontaline múltiplas vezes, o endereço vai continuar sendo 058. Por quê? Porque x estava em 054, eu adicionei um byte, o contador de localização agora aponta para 11055. Pontaline 2, esse primeiro pontaline 2 já avança o contador de localização para 058. O próximo pontaline 2, bom, o contador de localização já está alinhado no endereço, né, já contém um endereço que é múltiplo de 4. Então ele não vai fazer nada, isso aqui não vai fazer nada, isso aqui não vai fazer nada. E, em sequência, esse aqui vai obter o endereço, né, do location counter, né, o contador de localização. Então é isso, a diretiva pontaline é muito importante para alinhar instruções e dados, tá, do programa, e ela é usada dessa forma, como a gente viu. Vamos falar um pouquinho agora sobre as variáveis globais não inicializadas. Como eu disse para vocês, a seção .ss, .bss, é uma seção que é usada para a gente colocar variáveis globais não inicializadas. Tá? É importante porque a gente não coloca nada dentro dessa seção. Então, inclusive, essa seção ela tem um contador de localização para a gente manter, ou para a gente acompanhar os endereços disponíveis nessa seção, né? Mas ela não contém dados, porque o sistema operacional, quando carrega o programa na memória, ele não carrega nada nessa seção. Né? Ele pode até inicializá-la com 0, né? Alguns sistemas operacionais fazem isso, mas não tem o que se inicializar, porque são variáveis não inicializadas. Tá? Então, durante a carga do programa, o sistema operacional aloca espaço na memória, mas não inicializa essa parte da memória. Tá? Lembrando novamente que alguns SOs inicializam essa parte com 0, mas o programador não deve supor que o conteúdo está iniciado. Então, variáveis globais não iniciadas são aquelas variáveis que a gente usa, que o programa vai escrever algo antes de ler elas. Tá? O montador não permite adicionar valores, né, dados ou instruções nessa seção. Então, se a gente tentar adicionar qualquer coisa dentro dessa seção, o montador vai reclamar. Não, peraí, não pode. Tá? Por quê? Porque o montador não vai guardar o conteúdo dessa seção no arquivo objeto. Tá? Então, ele não deixa você tentar adicionar algo lá. Então, se a gente tentar escrever o seguinte código, olha aqui, ó, .section.bss e colocar x dois pontos, até aqui está ok. .word 10, a gente está pedindo para colocar o valor 10 nessa seção, o montador não vai deixar. Ele vai reclamar, então ele vai colocar uma mensagem error, né? Tentativa de armazenar um valor não zero na seção .bss. Então a gente precisa reservar espaço, né? Ou seja, avançar o contador de localização, mas sem adicionar valores. A diretiva .word ela faz as duas coisas, né? Ela adiciona um valor e avança o contador de localização, de forma que ele aponta para a próxima endereço livre, né? E se eu colocar outra variável lá naquela seção, ele não vai ocupar o mesmo endereço. Tá? O que eu quero fazer é só avançar o contador de localização. Eu não quero adicionar alguma coisa naquela seção. É só avançar de forma que o próximo rótulo que eu colocar naquela seção ele esteja associado a um endereço que é, em tese, livre agora. Tá? Endereço diferente do rótulo X. Como que a gente faz isso? A gente usa a diretiva .skip. Ela avança o contador de localização sem adicionar valores. Tá? Então, .skip 4 aloca 4 bytes para a variável x, neste caso. Então, eu posso colocar x, dois pontos, .skip 4, depois y, dois pontos, .skip 4 e assim por diante. Bom, essa é uma forma de se alocar valores, né, variáveis globais não inicializadas. Então, você muda para a seção BSS, né, e aí você declara um rótulo que representa o nome daquela variável global não inicializada, depois usa o .skip para avançar. O montador da GNU tem uma diretiva que faz tudo isso para a gente de uma única vez. É a diretiva .common. Você passa 3 parâmetros para ela, você passa o nome da variável, o tamanho da variável, o número de bytes que você quer reservar para ela, e se essa variável precisa ser alinhada, né, qual que é o n para se alinhar. Esse n ele vai calcular o valor 2 elevado a n e vai alinhar ao endereço que é múltiplo de 2 elevado a n. Então ele alinha o ponto atual de montagem da seção .bss em um endereço que é múltiplo de 2 elevado a line aqui, né, que é o parâmetro, define um rótulo name na seção .bss e aloca size bytes na seção BSS, equivalente a fazer um .skip aqui, tá, com o parâmetro size. Só que ela pode ser usada em qualquer ponto do programa e não há necessidade de você ficar mudando para a seção .bss. Então essa é uma diretiva que já faz tudo isso para a gente. Ele muda para a seção, adiciona as informações lá e volta para a seção que você estava antes. Tá? Tudo isso é feito automaticamente pelo montador. Então, olha só que interessante. Nesse exemplo aqui, eu tenho um trecho de código, começa na seção text, coloquei a variável foo, instrução move, instrução hat,
E aí eu usei a diretiva .com para criar uma variável chamada vetor1, esse é o nome dela, que tem 40 bytes de espaço e ela está alinhada a um endereço que é múltiplo de 2 elevado a 2, ou seja, de 4. Né? Aqui é a mesma coisa. Percebam que eu não precisei mudar para a seção .bss. Tá? E aí eu continuo escrevendo o código de outra função aqui. Então, o código da função foo e da função bar vai ficar no text, mas essas duas variáveis, né, ou seja, esses dois símbolos que a gente criou aqui, vão ficar na seção BSS e cada uma delas vai ter um espaço de 40 bytes. Tá? Então, depois que a gente montar, ligar e inspecionar a tabela de símbolos desse programa com o objdump, a gente vê aqui que a função foo ficou no endereço 1074, como ela tem duas instruções, né? A primeira está no 10074, a segunda está no 10078, né? Aí depois dessa hatch a gente já coloca a instrução li, que é a função bar, está lá, ó, 7c, né? E o vetor 1 e o vetor 2 foram colocados na seção BSS, como a gente pode ver aqui na tabela de símbolos, tá? O tamanho deles é 40 bytes, né? Então isso aqui como está em hexadecimal é 2 vezes 16 mais 8. E o vetor 1 está no endereço 110AC, 110 e o vetor 2 em 11084. Apesar de vetor 1 ter sido declarado antes de vetor 2, o montador colocou o vetor 2 antes de vetor 1. Essa diretiva .common não te dá garantias de ordem na hora de alocar no BSS, como a gente está vendo aqui. Tá bom? Mas geralmente a gente não está interessado também na ordem em que as variáveis são colocadas na memória. Então, bom, é isso. Com isso eu concluo a minha visão geral sobre sintaxe da linguagem de montagem para o RISC-V, né, e os seus principais elementos.